Fala pessoal, beleza? Aqui é o Caio da equipe do Já Invest para mais um vídeo de análise rápida de resultados do segundo trimestre de 2022 e hoje eu vou falar um pouco aqui dos resultados das três fintechs aí que a gente tem listadas na bolsa, que é o Banco Inter, a Nubank e a Melius. Como elas soltaram resultados no mesmo dia, eu acho que ficaria legal aqui a gente comparar e entender o que está acontecendo com cada uma delas, até porque se a gente olhar hoje as movimentações de mercado, as ações do Banco Inter estão subindo aí 9, 10%, chegaram a passar de 11%. As ações da Nubank estão subindo aí 17%, 16%, enquanto as ações da Melius estão caindo quase 10%, aí 9,8% no momento que eu gravo esse vídeo. Então dá a entender pra gente que o mercado gostou muito do resultado da Nubank, gostou do resultado do Banco Inter e não gostou nada do resultado da Melius. Então vamos entender qual a diferença dos três, o que está acontecendo, né, o momento de cada uma. Lógico que eu não vou conseguir focar aqui em tudo, então a gente tem aqui no canal vídeo de análise completa do Banco Inter, análise completa da Nubank, vídeos de análise de resultado de cada uma delas. Então se você quiser entender um pouco mais, eu recomendo que vocês procurem aqui no canal, assistam, né? Eu vou tentar deixar linkado aqui também. E aí hoje a gente vai passar aqui só pelos grandes números para a gente tentar entender mais ou menos o momento de cada uma e o que está acontecendo com cada uma, tá? Focando aqui primeiro na Nubank, para a gente entender o porquê que o mercado gostou tanto, né? Por que ela está subindo tanto, 17%. Lembrando que já era um banco, né, por assim dizer, uma empresa com um valor de mercado bem maior do que os outros, então para ela estar subindo 17%, são muitos bilhões aí que são adicionados, tá? Bilhões em reais, então não é comum disso acontecer. E basicamente, o mercado gostou muito do resultado da Nubank porque ela seguiu entregando um crescimento fortíssimo. E a gente viu que várias empresas de tecnologia, fintechs, e-commerces, empresas essencialmente digitais, trazendo um desaceleramento, né, de crescimento nesse segundo trimestre, inclusive fora do Brasil, grandes fintechs e grandes empresas de tecnologia fora do Brasil desacelerando o crescimento, e a Nubank parece que não viu essa desaceleração. Então ela chegou a 65 milhões de clientes, que é muita coisa, né? Ela até fala aqui que é 36% da população adulta do Brasil. Então a Nubank hoje já, em questão de clientes, é maior aí do que muito bancão, no mundo todo, inclusive, tendo um crescimento de 57% ano contra ano. Então tem que lembrar que a Nubank já era a nossa maior fintech em número de clientes, e ela está crescendo 57% em cima de um número que já era grande. Então isso aqui surpreendeu. Ela teve também um total de clientes ativos que atingiu aí 80% da base dela, chegando a 52 milhões de clientes ativos. Então é um engajamento acima da média realmente. Lógico que ela tem a própria forma como ela calcula isso, que nem sempre vai ser a mesma do Inter ou da própria Melius, mas é uma forma de calcular e ela tem conseguido manter esse número bem alto, né? Um engajamento bem alto aí da base. Ela teve também um aumento aqui da carteira de crédito de 100% aqui em relação ao mesmo período do ano passado, né? 107%, chegando a 9,1 bilhões de dólares. Teve esse aumento da carteira de crédito, porém a inadimplência não acompanhou esse crescimento, ou seja, a inadimplência ficou relativamente controlada, com um pequeno aumento ali que a gente viu tanto nos bancões quanto nas fintechs, mas realmente a Nubank está conseguindo fazer alguma coisa muito incrível, porque teoricamente a tese da Nubank é que ela estava pegando muito pessoal desbancarizado, pessoal que não conseguia crédito nos bancões, que levava a gente a entender que seriam clientes ali com um crédito pior, né, com uma inadimplência maior, e isso não tem ainda se traduzido nos resultados da Nubank. Então ela está conseguindo crescer cliente, crescer crédito e inadimplência controlada, mas a grande dúvida que todo mundo tinha da tese das fintechs era justamente como ela ia rentabilizar. Então as fintechs estavam crescendo muito, né, principalmente o Banco Inter e o Nubank, crescendo muito ali de 2015 para frente, tendo muitos clientes, mas o lucro em cima desse cliente era muito baixo, ou quase nada, ou prejuízo em alguns momentos. E o que a Nubank conseguiu mostrar esse trimestre é que ela está começando a conseguir rentabilizar a base dela. Ainda muito pouco, se comparado com os bancões, obviamente, mas ela está conseguindo fazer essa virada de chave. Então ela trouxe, só nesse trimestre, uma receita aí de 1,2 bilhões, sendo recorde para ela trimestral, né, o melhor recorde da história dela, um crescimento de 230% ano contra ano, né, ou seja, comparando o mesmo trimestre do ano passado. Então ela está crescendo muito mais a receita dela do que ela está crescendo o número de clientes. E se a gente olhar aqui, isso aconteceu porque a empresa entregou um aumento no ARPAC, que é o que a gente chama de receita por usuário, tá? Então a receita por usuário dela está crescendo. Lá no segundo trimestre de 2021, ela tinha uma média aí de 4 dólares por usuário, que dava de receita para ela, e agora cresceu 100%, basicamente dobrou, e foi para 7,8 dólares por cliente. Ou seja, ela está conseguindo ganhar mais, está conseguindo extrair mais valor
daquele cliente que está na base dela. Então isso daqui se traduz muito em receita, né? Ela consegue aumentar a receita, manter ali os custos de aquisição dela sempre foram baixíssimos de novos clientes, né? Bem mais baixos do que os bancões, menores até do que o próprio Inter, que é conhecido por ter um CAC baixo. E mesmo assim ela está conseguindo agora aumentar a receita dela, e por conta disso, se a gente olhar aqui a parte já do resultado final, né, na apresentação, a gente vê que ela trouxe um prejuízo, né, um prejuízo de quase 30 milhões de dólares, porém já conseguiu reduzir o prejuízo em relação ao quarto trimestre de 2021 e também em relação ao primeiro trimestre de 2022, sendo aí o resultado aí recente, o melhor resultado que ela tem tido. Então a impressão que dá para a gente que analisa aqui a Nubank, né, para o mercado no geral, é que ela começou a fazer a virada de chave para a rentabilidade, que foi algo que o Inter fez já lá em 2018. O Inter já passou dessa fase e a Nubank vai começar a chegar nessa fase de virar e de se tornar rentável, só que a diferença é que ela tem uma base de clientes muito maior do que o Banco Inter tinha lá em 2018. Né? A Nubank hoje tem 65 milhões de clientes, o Banco Inter tem hoje 20 milhões, então hoje a Nubank é 3 vezes maior do que o Inter, mesmo depois de toda a fase de crescimento que o Inter passou. Então realmente é um case de bastante potencial, o mercado gostou bastante do resultado. Na minha visão, realmente, são números bem fortes, números expressivos. Foi aí talvez o melhor resultado da Nubank desde que ela abriu capital. Falando do Inter, né, que é talvez a fintech que a gente tenha mais cobertura aqui no canal, né, a gente gosta bastante do case, é o case de fintech que a gente acha mais promissor. Ele também não ficou para trás, não trouxe um crescimento tão forte e expressivo quanto o da Nubank, mas foi por uma escolha até da gestão do Inter, né? Eles preferiram dar uma desacelerada esse trimestre. Eu já havia falado disso para vocês no primeiro trimestre de 2022, que o Inter em 2022 ia optar para ser um pouquinho mais conservador e pisar um pouquinho ali o pé no freio. Mas mesmo assim trouxe um crescimento de clientes trimestre contra trimestre, como a gente comparou na Nubank, né? Um crescimento de 73%, maior do que a Nubank, porém o Inter é menor, então é até normal que ele tenha um crescimento maior. Crescimento de clientes ativos de 51%, né, sendo aí basicamente metade da base de clientes ativos. Então, se vocês lembrarem o número da Nubank, 80% da base dela é ativa. No Inter, 50% é ativa. Então, o Inter ainda tem muito a ativar. Os clientes demoram um pouquinho mais, as safras do Banco Inter são mais recentes, tende a demorar um pouquinho mais para atingir e engajar os clientes mesmo. A receita média aqui por usuário ativo, por cliente ativo, chegou a R$ 32,00, um crescimento de 16% em relação ao segundo trimestre, então mais um número muito bom. O custo de servir caiu, então a gente teve um aumento da receita para o cliente e uma redução do quanto que custa servir esse cliente, e aí que vem a margem do Banco Inter, como eu já expliquei aqui em vários vídeos. Então, até aqui a gente vê que foi um resultado bem legal para o Banco Inter, né? Ele teve aqui um aumento do CAC, um aumento do custo de servir, que eles explicaram no call que foi muito por conta do aumento de custos da economia no geral, né? A inflação das coisas, aumento de custos dos fornecedores deles, de logística, de envio de cartão, toda essa parte mais do que normal. Inclusive eu, como acionista do Banco Inter, eu até preferiria que eles estivessem optando agora por ter um CAC maior para conquistar mais clientes agora, né? Gastar e comprar mais clientes agora, do que optar agora por rentabilizar, mas a gente tem que entender que a empresa sabe do momento que ela está passando. Esse momento ela acredita que é um momento mais de pisar no freio. Eles conseguiram crescer muito bem até agora, vamos entender como é que a empresa vai daqui para frente, né? A gente vê o volume transacionado no cartão crescendo 70%, né? Quem viu os vídeos recentes, a gente falava que tinha muito a crescer ainda nessa parte de cartão do Banco Inter, então ele vai crescer ainda bastante. Esse ano não tanto, por opção própria da gestão, mas a tendência é que eles cresçam bastante aí no longo prazo. O GMV aqui, transacionado no Marketplace, crescendo aqui 27% ano contra ano, tendo uma pequena desaceleração aqui em relação ao primeiro trimestre de 2022, chegando quase na casa do bilhão, novamente, mais um trimestre seria mais um trimestre seguido de mais de 1 bilhão aí de GMV. Ativo sobre custódia sempre crescendo muito, né, 22%, a carteira de crédito crescendo 55% também, muito forte. Mesma coisa da Nubank, a carteira de crédito crescendo muito, né, 55%. E a inadimplência ficando relativamente controlada, aí cresceu acho que 0,2 pontos percentuais, cresceu bem pouco realmente a inadimplência do banco. Receita bruta total crescendo 129%, forte, não tão forte quanto a Nubank, mas bem forte, né? Receita serviços 91%, custo de funding, enfim, todos os índices aqui
indo muito bem realmente do Inter, ainda tem como melhorar, a gente aqui acredita que 2022 vai ser o ano onde o Inter vai ajustar ali a operação, vai maturar a maioria dos produtos dele, e a partir de 2023 a empresa vai começar a dar um lucro mais consistente, um lucro mais forte, e a partir de 2024 ali realmente a operação já vai estar mais rentabilizada e mais madura, crescendo num ritmo diferente. Então a gente já começa a ver sinais disso desde o primeiro trimestre de 2022 no Inter, e esse resultado veio mais uma vez para mostrar que o Inter está num momento diferente. Então se eu fosse separar a Nubank hoje está num momento anterior ao Inter, a Nubank está mais ou menos ali onde o Inter estava em 2020, e o Inter já passou um pouco dessa fase e está indo para uma fase mais madura de crescimento. Então a gente viu que o resultado da Nubank foi bem forte, né, crescendo aqui de forma realmente incrível na maioria das linhas. A gente viu que o crescimento do Inter veio muito bom, a inadimplência, que era o que preocupava muito o mercado, não preocupa mais tanto, não está assustando, clientes vindo bem, o ARPAC melhorando, o custo de servir caindo. Então faz sentido que o mercado tenha enxergado bem o resultado, né? A gente já esperava isso aqui do Inter. E o porquê então que a Melius está caindo, né? Teoricamente eram para elas serem dinâmicas parecidas, né? As teses de investimento serem parecidas. Como é que a Melius está vindo com resultado pior? E o que acontece é que a Melius está enfrentando uma desaceleração mais forte, né? E ela ainda não tem aquela parte tão forte de serviços financeiros que o Inter tem, né? O Inter ele tem muito serviço financeiro, crédito, né? Cartão, e ele tem o shopping ali como auxiliar a receita deles. E a Melius, como eu já expliquei algumas vezes aqui no canal, ela tá fazendo um caminho inverso. Ela nasceu no varejo, ela nasceu no shopping e tá tentando vir para a parte financeira. Então a gente viu que o e-commerce foi talvez o segmento que mais sofreu aí no Brasil nesse ano de 2022, né, com a inflação subindo, taxa de juros subindo, as pessoas comprando menos, o digital caindo forte, né, a gente viu aí quanto que a Magazine Luiza sofreu, então não só as ações da Magazine Luiza, mas também a venda no e-commerce tem caído aí nos últimos trimestres, Magazine Luiza, Via Varejo, todas as outras, e uma empresa que está quase 100% focada nessa parte, né, que é a Melius, não teria como não sofrer. Ela apresentou crescimento, ela apresentou sim crescimento, se a gente olhar aqui a receita trimestre contra trimestre aqui comparando com 2021, cresceu 45%, mas a gente já viu uma desaceleração mais forte em relação ao primeiro trimestre, tendo uma queda de 12% em relação ao primeiro trimestre, então mostra pra gente um ritmo desacelerado. A gente vê que o taking rate dela cresceu aqui, trimestre contra trimestre, de novo 0,7 pontos percentuais, mas ficou no mesmo patamar do primeiro trimestre de 2022, diferente do Inter, né, que eu não mostrei para vocês, mas o Inter, ele ganhou, taking rate dele aumentou em relação ao primeiro trimestre de 2022, então, com o mesmo número de vendas, ele conseguiu ganhar mais no shopping, e a Melius não, né, ela está tendo que abrir mão de margem, talvez, para manter aí market share, ou para manter o número de vendas que ela tinha. Quando a gente olha aqui o GMV crescendo 24%, quando a gente compara aqui com o Banco Inter, que não é nem nativo ali do e-commerce, o shopping do Inter crescendo 27%, então crescendo mais forte do que uma empresa que foi nativa, que o melhor que ela sabe fazer é o marketplace, realmente chama um pouquinho a atenção. Os clientes crescendo mais fracos do que o Inter, e muito mais fraco do que a Nubank, né? Então a gente está vendo aí um crescimento de clientes de 37%, comparado com o mesmo período do ano passado. Se a gente comparar com o primeiro trimestre, o crescimento foi bem fraco mesmo, só de 8% aqui de clientes. E também outra coisa que chamou a atenção do mercado é que ela apresentou prejuízo, né, como já era esperado. A Melius está num momento até anterior do que a Nubank, a Melius ainda está começando, a Melius é como se fosse uma startup, ela está lá no momento que o Inter estava em 2018. Então ela vai dar prejuízo mesmo, ela vai gastar mais, ela vai ter despesas maiores para conseguir começar a crescer até ela conseguir ter um ganho ali, um ARPAC por usuário que financia as operações dela. Então ela está até no momento anterior do que a Nubank. Mas se a gente olhar os resultados da Melius desse trimestre, né, se a gente olhar aqui o consolidado, ela trouxe uma receita líquida de 79 milhões, então a receita cresceu sobre o mesmo período do ano passado, mas as despesas operacionais cresceram muito mais. Então a gente sabe que o Inter e a Nubank passaram por esse momento, mas eles passaram por esse momento com bem menos despesa, né, com uma agressividade aqui nas despesas, talvez por uma questão de competição, né, a Nubank e o Inter, como eles chegaram primeiro, eles conseguiam ali com marketing, com poucas pessoas, com o mesmo número de pessoas, crescer muito mais, e a Melius, talvez pelo cenário competitivo ter mudado, né, hoje é muito mais
competição, tem muito mais fintech, tem os bancões que têm as próprias fintechs, ela está tendo que gastar muito mais, não só com as despesas com cashback, mas também com o pessoal, tá? Então, é uma empresa que tem aumentado aí muito o número de pessoas lá dentro, mas ela tem aumentado muito esse número de pessoas e a gente não vê uma conversão em clientes nesse mesmo patamar. Então, ela dobrou aqui, basicamente, as despesas com cashback, triplicou as despesas com o pessoal, mas o número de clientes cresceu só 40%, né, 37%, como a gente viu lá em cima. Então, não teve ainda efeito em crescimento essa despesa, e aí não teve outra, né? A gente vê que o lucro final da empresa foi, na verdade, um prejuízo de 28 milhões, piorando bastante a situação dela em relação ao mesmo período do ano passado. Então, para a gente fechar aqui, a gente vê que a Melius está num momento complicado, né? Ela está caindo aí 10%, não é à toa, ela está tendo um prejuízo piorado, né? Está com aumento de despesas, está com desaceleração de crescimento em quase todas as linhas, está reduzindo rentabilidade. Tá num momento bem difícil, porque hoje, né, ela é muito focada ali na parte de e-commerce, que é a parte que está mais sofrendo. Quando a gente vê a Nubank, realmente ela mostrou aí que ela tem poder aí de rentabilizar a base dela, ainda muito pouco, né, comparado com bancões, mas não é a tese, essa não é a tese das fintechs, tá? Não é virar um bancão, é ganhar dinheiro de uma forma diferente, então ela conseguiu mostrar que ela está crescendo, que o crédito dela não é tão ruim quanto se esperava, né, que a inadimplência está controlada, que o crescimento está forte, né, que a receita média para o usuário está conseguindo crescer. Então, realmente foram ótimos sinais aí para o mercado que vinha desacreditando bastante aí da empresa, que praticamente só caiu aqui desde o IPO. E o Inter está num momento diferente, uma empresa que já está chegando num momento de crescimento mais maduro. Não vai acontecer isso ainda em 2022, provavelmente só em 2023, com lucros já mais recorrentes. Se a gente analisar o lucro agora desse segundo trimestre, é uma empresa que já chega em um lucro de 100 milhões, que é uma coisa que não se esperava tanto das fintechs, né? As fintechs conhecidas aí por dar prejuízo no mundo todo, tá? Não é só no Brasil, fintech dá prejuízo no mundo todo. O Inter está chegando aí no momento onde talvez ele vai dar 100 milhões de lucro recorrente já em 2022 e 2023. Pode ser até melhor se o banco, né, se o Inter resolver segurar um pouquinho as despesas com o crescimento dele. A tendência é que a rentabilidade, né, aumente, né? Então, pessoal, para finalizar, como eu gosto de fazer aqui em todo vídeo, dar minha nota final. Para o setor aqui do Banco Inter, como foi o que a gente focou mais aqui no vídeo, para o setor eu vou dar uma nota 3, né? O setor do Banco Inter é um pouquinho complicado de pensar, porque ele está envolvido em tudo. Hoje em dia, para quem tem aí o Super App, para quem já viu o Super App, é um app que tem muita coisa, tem doutor, tem marketplace, tem investimento financeiro, mas focando aqui mais no principal aqui do Inter, que é crédito, né? Parte financeira, banco, parte bancária, que é muito perene, aí daria uma nota 4, uma nota 5, e a parte de marketplace, de investimentos ali, de compras, toda essa parte secundária de serviços dele, que são avulsas ali no resultado, mas que somadas começam a ser representativas, eu vou dar uma nota 3 por toda essa outra parte, tá? Então, é um setor, não é um setor único, mas é uma tese de investimento de longo prazo bem interessante. Para a empresa, hoje eu vou dar uma nota 7, se ela fechar aí os próximos dois resultados do terceiro e do quarto trimestre de 2022 com um lucro mais ou menos nesse patamar, a gente já consegue aumentar a nota dela, e a tendência é que ela consiga virar uma empresa aí nota 9, nota 10, no longuíssimo prazo, que é o que eu acredito que vai acontecer conforme ela ganhe rentabilidade em cima, aí, né, aumentando a receita por usuário e mantendo o custo de servir baixo ou até caindo no longuíssimo prazo. Beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês não perderem os nossos próximos vídeos. Por hoje é só, bons investimentos e até o próximo vídeo.